aí desidratação intramolecular em álcools e a desidratação intermolecular em álcools, beleza? Hoje nós vamos continuar falando de reações de eliminação, só que agora as reações de eliminação que a gente vai falar são aquelas reações denominadas de desidratação, desidratação de ácidos carboxílicos, tá? Desidratação de ácidos carboxílicos. Belezinha, galera? Desidratação de ácidos carboxílicos. Vou ajeitar aqui porque tá quase ilegível, né? Carboxílico. Tá, tranquilo, ótimo. Tá? Desidratação em ácidos carboxílicos. Galera, o que é que o termo desidratação remete a vocês? Vamos lá. E aí, alguém para participar da aula dizendo o que tu acha, o que tu pensa em quando a gente fala de desidratação? Só uma pergunta. Na Falta de feira, água? na feira de ciências do ano passado, eu acho que foi a turma de vocês, né, que falaram sobre desidratação. Não. Sim, foi. Acho Foi, que foi sim. foi da fruta. Teve uma sala que foi, a minha não foi não. Não foi? Lá, pra desidratar botou as frutas pra secar. Então vocês respondem. Então, o que é desidratação? Vamos lá, de acordo com o que vocês fizeram lá. O Pedro basicamente acertou, né? Basicamente, em termos bem básicos, ele acertou. Não foi não, as frutas. Nós desidratou. Sim, mas o que é desidratação? Sim, né? Responde. Falando comigo. Ah, tá. O que seria isso? É tipo a perca de água. Perca de água, né? A gente até falou sobre isso, não foi? Sobre essa perca de água, né? Sobre a perder água, beleza? Então a gente está falando de desidratação porque a molécula que vai ser eliminada nesse tipo de reação de eliminação, tá? Que água, olha, que molécula de água. Beleza? Já dando a resposta para vocês. Então, galera, H2O. H2O, né? H2O. Sabe o que vocês fizeram lembrar? Daquele vídeo que eles fizeram perguntando na rua para as pessoas se os filhos já tinham usado H2O. Já viram esse vídeo? Já vi. Eles vão na rua, e teu filho já usou H2O? Não, meu filho não usa essas coisas, não. Depois eu assisti o outro que é do planeta Terra. Todo mundo saiu perguntando na rua o que era o planeta Terra, ninguém sabia. E aquela do hino nacional? A galera cantar. É Misericórdia. difícil esse povo, hein? Mas é assim mesmo, galera. A gente rindo aqui da desgraça dos outros. Bora lá, galera. Então, os ácidos carboxílicos, galera, eles vão sofrer desidratação intermolecular, tá? Ele vai sofrer desidratação molecular. O que é uma desidratação intermolecular, de acordo com o que a gente estudou ontem? É uma desidratação entre moléculas, beleza? É uma desidratação entre moléculas. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês como seria. Então aqui eu vou ter, vou colocar aqui o ácido etanóico, o ácido acético. Vou colocar o ácido etanóico aqui para vocês. C dupla O, OH. Opa, deixa eu organizar aqui. CH3. Então, vocês podem ver aí, eu coloquei 2 ácidos carboxílicos, tá? Que ácido carboxílico é esse? Qual é o nome desse ácido carboxílico? Ambos são denominados de ácido etanóico ou o ácido acético. Mesma coisa, tá? Ácido acético. O ácido presente aí no vinagre, tranquilo? Ácido acético. Em uma determinada condições, tá?
em determinadas condições, ele tem que estar na presença de agentes desidratantes, beleza? Desidratante. Então, na presença de agentes desidratantes, nós vamos ter a produção de anidridos de ácido carboxílico. Eita, professor, que é isso, professor? Vamos lá. Vou colocar aqui, o ácido sulfúrico, ele é um excelente desidratante. Tá? Tanto que quando a gente estudou reações de substituição lá naqueles compostos de benzene, quando sofre nitração, né? Nitração, que é um tipo de reação de substituição, a gente viu que se utiliza lá como catalisador o H2SO4 porque ele é um desidratante, tá? Ele é um desidratante. Beleza? Mas além dele, tem o pentóxido de fósforo, tem o ácido fosfórico, também são exemplos de desidratante. Como você pode ver aqui, em torno de 140 graus Celsius, nós já tínhamos visto isso ontem, como condições para que ocorra essa eliminação. O que é que vai acontecer na prática, tá, galera? O que é que acontece na prática? Na prática, você vai ter o quê? Um hidrogênio se ligando à hidroxila, tá? O hidrogênio se ligando à hidroxila. Nesse processo de eliminação, a gente tem a formação da molécula de água. Tranquilo? Então, vou colocar aqui a molécula de água em azul. H2O. Mais a ligação dos dois compostos lá, que seriam quem? Seria o H3C ligado ao carbono. CH3. Esse aqui é o anidrido de ácido carboxílico. É esse composto aqui, ó. Tá? É um anidrido de ácido carboxílico. Beleza? Parece um... Deixa eu colocar aqui certinho. Pronto. Beleza, galera? Esse aqui é o anidrido de um ácido carboxílico. Nesse caso aqui, é chamado de anidrido etanóico. Beleza? Ou anidrido acético, pode ser também, tá? Anidrido acético. Então, muito utilizado aí como fibra têxtil, filme fotográfico, beleza? Então, ele é obtido pela desidratação intermolecular do ácido acético, beleza? Do ácido acético. Tranquilo? Só isso que nós teremos na desidratação de um ácido carboxílico? Não. Na desidratação de um ácido carboxílico, por exemplo, nós poderemos ter moléculas de ácidos carboxílicos diferentes. Tá? Podemos ter moléculas de ácido carboxílico diferentes. Nesse caso, produtos diferentes sendo formados. Então, vou colocar aqui exemplo 1, tá? Exemplo 1. Vamos aqui, por exemplo, vamos aqui para o exemplo 2 de desidratação. Agora a gente vai ter a desidratação entre álcools ou entre ácidos diferentes, ok? Vamos pegar aqui o H3C, o ácido acético. Ácido acético. Então, essa aqui é a configuração do ácido acético. Tá? Pegar o ácido acético, que é o ácido do exemplo anterior. Vou reagir ele com outro ácido, tá? Um outro ácido carboxílico. Vou pegar o exemplo do seu livro didático mesmo, para que você depois possa ficar analisando lá. O ácido metilpropanoico, que está lá no seu livro didático. Beleza? Então, pegar aqui o ácido metilpropanoico. CH3. Pronto, galera. Tá aqui o ácido metilpropanoico. Esse aí é o ácido metilpropanoico. Quando eu tenho, tá, uma reação de eliminação são de mesma função, tá? São ácidos carboxílicos de mesma função.
Quando eu tenho uma reação de eliminação entre esses camaradas, eu vou ter aí uma variedade de produtos, ok? Uma variedade de produtos. Por quê? Vamos supor que isso aqui seja uma mistura, uma solução de ácidos carboxílicos, tá? Então a gente tem aqui uma mistura de ácidos, tá? Uma mistura de ácidos. Então eu vou ter nessa mistura tantas moléculas de ácido etanóico, de ácido acético, como as misturas de ácido metilpropanoico, tá? Então vou ter aí ambas essas moléculas em abundância. O que vai acontecer? Eu vou ter ácido acético, tá? Ácido acético desidratando quando reage com outra molécula de ácido acético, igual aqui em cima, igual acima, como está acontecendo aqui. Ó. Tenho duas moléculas de ácido etanóico reagindo. Ou seja, com o produto dessa reação, eu posso ter o anidrido etanóico, que é esse camarada aqui que a gente já tinha visto, H3C. Ele pode ser um dos produtos, CH3, tá? Além dele, a gente pode ter também como produto a reação entre duas moléculas de ácido metil, propanoico. Então, quando eu tenho aí reação entre dois ácidos metis propanoico, eu terei uma configuração aproximadamente da seguinte forma. Eu vou reduzir essa fórmula aqui, galera, para ficar mais fácil de a gente visualizar, tá? Então, essa galera aqui vai ser o C3. Por que C3, professor? Porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos, tá? Então, C3, H7. Por que H7, professor? Porque eu tenho 3, 6, 7 hidrogênio. Então, H7. Ligado aí ao C dupla O. C dupla O, ok? O, com o oxigênio aí como heteroátomo no centro que caracteriza aí o anidrido, beleza? O anidrido. Além disso, eu vou ter a reação que poderia ocorrer aqui, ó, entre essas moléculas distintas, ok? Então, mais uma vez, a eliminação aí, ó, de um hidrogênio da hidroxila com a hidroxila do outro álcool. Nessa eliminação, a gente sabe que vamos ter molécula de água, mais, tá? mais a molécula aí de anidrido, né, etanóico metilpropanoico. Como é que seria? O anidrido etanóico metilpropanoico. Eu teria o H3C, deixa eu colocar mais embaixo. O H3C, C dupla O, O, C dupla O, e agora entra a outra parte, né? C3H7, ok? Lembrando que esse C3H7, galera, esse C3H7, lembra aqui, ó, S3H7. Esse C3H7, ele é a mesma coisa que nós termos o CH, CH3, CH3, tá, galera? É como se nós tivéssemos isso aí. Só para que vocês, para aqueles que não pegaram essa explicação, ou para quem não lembra disso, tá? Fórmula simplificada, fórmula estrutural. Tá? Só é o diferente tipo de fórmula, só para não ter que ficar escrevendo aqui e as moléculas ficarem em proporções aí gigantes e a gente tomar mais tempo, ok? Então aqui a gente vai ter o anidrido etanóico, tá? Aí a gente tem o anidrido, tá? O anidrido etanóico, vai dizendo, né? Anidrido metilpropanoico, metilpropanoico, e por fim a gente tem
o anidrido etanóico, anidrido, metil, etanóico, metil, propanoico. Metilpropanoico. Não esquecendo aí que nesse processo a gente tem que água sendo produzida. Beleza, galera? Tem água sendo eliminada, tá? Por isso que o nome é desidratação, né? Porque no final das contas a água está sendo eliminada nesse processo. Então, basicamente, é isso que ocorre nos ácidos carboxílicos, a desidratação dos ácidos carboxílicos. Tranquilo, galera? Geralmente, galera, esses anidridos, tá? Esses anidridos vão dar origem aí a polímeros que são utilizados na indústria têxtil, ok? Na indústria têxtil. Então, existe um determinado pano, uma determinada fibra utilizada na confecção de roupas, de tapetes, de cortinas, e assim por diante, tá? Na indústria têxtil, de modo geral, que serão aí por base nos anidridos, ok? São polímeros formados a partir desse tipo de reação, que é uma reação de eliminação, que é uma reação de desidratação. Tranquilo? Como eu falei para vocês, essas reações de adição e eliminação são as reações que são utilizadas na obtenção dos plásticos, ok? Então, a maioria dos plásticos, todos os plásticos que nós conhecemos, eles são obtidos, eles são originados a partir de reações ou de adição ou reações de eliminação. Beleza, galera? Então, aí, alguém que algum dia queira trabalhar com esses plásticos, né, na fabricação de plástico, já vai entendendo, já vai aprendendo aí que para você obter um plástico, você precisa ter esse conhecimento de reações orgânicas de adição e eliminação. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de eliminação em haletos orgânicos. Tá? Eliminação em haletos orgânicos. Eliminação em haletos orgânicos. Eliminação em haletos orgânicos. Eliminação em haletos orgânicos. Como é que se dá a eliminação em haletos orgânicos? Vamos lá. Vamos ver aqui. Pega aqui o 2-bromobutano. 2-bromobutano, cadê? Vamos fazer de preto mesmo. Exemplo 1. Lembrando, galera, que conceito de eliminação, eu não sei se eu já postei lá para vocês, mas se não postei o vídeo, eu vou postar o vídeo da aula de ontem, tá? Para você estudar o que seria, né? A eliminação, né? Rever a aula de ontem e você vai ver o conceito de eliminação lá. Por isso que eu não estou me atendo muito no conceito de eliminação, e sim mais nos mecanismos, nas etapas, ok? Então, se você aí está perdido porque não assistiu a aula de ontem, não se preocupa, você pode assistir a aula de ontem em outro momento, tá? E assistir a aula de hoje também, que daqui a pouco eu vou liberar lá esses vídeos para vocês assistirem estas aulas, beleza? Então, aqui a gente tem. Vamos lá, galera. Eliminação em haletos orgânicos. Os haletos orgânicos, galera, eles vão sofrer eliminação, tá? Eles vão sofrer eliminação na presença, tá? Na presença de uma base, na presença, por exemplo, de hidróxido de potássio, na presença de álcool etílico, ok? Para a produção de alcenos, Então, eu quero produzir um alceno, tá? Submete-se haletos de alquila, haletos orgânicos, a reagir com hidróxido de potássio, com a base, ou na presença de álcool etílico. Álcool etílico é o etanol, tá, galera? O álcool etílico é o etanol. E ao reagir esses compostos,
com a hidróxido de potássio, por exemplo, você obtém aí dois produtos, tá? Dois produtos, tranquilo? É dessa forma que acontece. Então, aqui eu peguei o exemplo do bromo-butano, tá? Peguei o exemplo aqui do bromo-butano, porque vai ocorrer aí eliminação no bromo-butano. Então, vamos ver aqui que tipo de eliminação ocorre aí no bromo-butano, tá? Vamos ver aqui a eliminação do brometo de hidrogênio aqui que vai ter. Então, vou reagir esse camarada aqui com quem? Vou reagir ele com o, botar aí outra cor, hidróxido de potássio. Então, tá aqui o hidróxido de potássio. Para quem não conhece, é o KOH, tá? Hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Então, a gente vai reagir ele. A gente vai dissolver ele, né, no solúvel, no álcool, tá? Que é o etanol. Beleza? E vai aquecer a uma determinada temperatura. Tranquilo? Quando acontece, vai haver aí a eliminação do nosso composto. Então a gente vai ter aí a formação de quem? A gente vai ter a formação aí do brometo de potássio. Então o cálcio vai se ligar ao bromo. Tá aí, ó. Brometo de potássio. Tá aqui, ó. Brometo de potássio. Brometo de potássio. Tranquilo? Além do brometo de potássio, tá, vai ter aí a eliminação de um hidrogênio de qual carbono? Hidrogênio aqui do carbono, tá? Hidrogênio aqui do carbono. Vou colocar aqui CH3, né? CH3. Beleza? Professor, qual é o hidrogênio, tá, que vai ser eliminado aqui para que eu tenha a formação, professor, da dupla ligação? Tá? Para que eu tenha a formação aí, professor, da dupla ligação. Quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, a prioridade de formação da dupla ligação vai ser nos carbonos da extremidade, tá? No carbono 1 ou no carbono 2. Então, por exemplo, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Ok? A prioridade de formação vai ser a dupla ligação no carbono 1, tá? Lembre que eu estou formando um alceno. Então, vamos lá. Então, além do brometo de potássio que eu vou ter aqui a formação de quem? Do C, tá? CH2 no caso. CH2. Na verdade, galera, a ordem é de carbono secundário, né? Esse aqui é um carbono primário, carbono secundário, carbono secundário, carbono primário. Lembra que eu falei para vocês ontem? Eu lembro de ter falado isso. O carbono terciário tem prioridade em um carbono secundário e um carbono primário. Não, esse detalhe tem que ser observado até aqui. Tranquilo? Então eu vou ter substituição do hidrogênio. Vou colocar esse hidrogênio aqui, ó, circulado por lilás. E vou colocar o hidrogênio do carbono do lado circulado em vermelho. Beleza? Para você entender. Esse aqui é o bromobutano. Então ele reagiu aí com hidróxido de potássio. Já formei aqui o brometo de potássio. Já eliminei o brometo de potássio. Tranquilo? Já eliminei o brometo de potássio. Agora, o que vai acontecer? Eu vou eliminar aqui o hidrogênio do carbono 1. Tá? Eliminei lá o hidrogênio do carbono 1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte configuração. Ó. CH2. Tá? Eliminei o bromo daqui também, né? Então, ficou o quê? CH, CH2, C,
H3. Formei aí o butueno, tá? Formei aqui o butueno, o butueno, tá? Substituindo quem? Substituindo aí o hidrogênio do carbono, o hidrogênio do carbono primário. Vou colocar a ligação em lilás para relacionar que eu substituí o hidrogênio do carbono 1, que é um carbono primário, ok? Essa reação aqui, ela acontece? Ela acontece, mas ela vai acontecer em menor quantidade. Menor quantidade. Porque a prioridade é substituir o hidrogênio de um carbono secundário. Onde é que eu tenho um carbono secundário? O carbono 3, ó. O carbono 3 ele é um carbono secundário. Então, esse hidrogênio aqui é que vai ter prioridade na substituição já, na eliminação, tá? Também na substituição, né? Substituição tem o mesmo princípio, tem essa mesma regrinha. Mas na eliminação, a gente vai ter aí a saída de quem? A saída do hidrogênio. Enquanto que na substituição, né? O termo já diz, ele vai ser simplesmente substituído. Ok? Então, a dupla ligação ela acaba se formando aqui, ó, entre o carbono 2 e 3, tá? Entre o carbono 2 e 3, tá? Lembrando que, aí eu vou colocar até aqui no meio essa ligação de vermelho. Por que eu vou colocar a ligação de vermelho? Para ilustrar que agora quem foi eliminado aqui nesse composto foi o hidrogênio que estava ali circulado em vermelho, tá? Circulado em vermelho. Então, vou botar aqui a CH, né? CH. CH, esse aqui é o 2, é o but. É o but 2-eno. But 2-enos, tá? Esse sim vai estar em maior quantidade. Por que ele vai estar em maior quantidade? Ele vai estar em maior quantidade porque a eliminação ocorre no hidrogênio em um carbono secundário. Então, 1, 2, 3, 4. Aconteceu a eliminação aonde? Aconteceu a eliminação no carbono 3. Ok? Aqui aconteceu a eliminação no carbono 1. Tá? Por isso que ele vai estar em menor quantidade. Tá? Além disso, a gente vai ter também eliminação de quem? Eliminação de água. Tá? Se eu elimino o hidrogênio da minha cadeia, esse hidrogênio vai se ligar a alguma coisa para formar o quê? Água. Tá? E ele se ligou aqui a essa hidroxila. Deixa eu até colocar aqui a molécula de água direitinho. Então, eu eliminei aqui hidrogênio da minha cadeia, ligado aí a hidroxila em lilás, que é justamente a hidroxila que veio lá, ó, do KOH, do hidróxido de potássio. Beleza? E o hidrogênio é que veio da minha cadeia. Então, assim ocorre uma eliminação em um aleto orgânico. Okay? Dessa forma que acontece aí eliminação em aletos orgânicos. Beleza, galera? Então, basicamente, isso aqui são os mecanismos de eliminação que temos. Desidratação em álcools. A desidratação em álcools, ela pode acontecer intermolecular e intramolecular, tá? E eu tenho a desidratação em ácidos carboxílicos para a produção aí de anidrido, e vou ter a eliminação em aletos orgânicos para a produção aí de alcenos, beleza? Basicamente é assim que funciona as eliminações. Lembrando que quando se fala em eliminação, eu vou ter aí átomos saindo da minha cadeia. Então, só para fazer um resumão, é substituição. Os átomos da minha cadeia carbônica, eles são substituídos por outros. Tá? Adição, eu tenho uma cadeia carbônica, vão ser adicionados átomos a essa cadeia. Beleza? E na eliminação, eu tenho lá aquela minha cadeia, os átomos eles vão sair da cadeia. Tranquilo? É assim que acontece. Substituição, os átomos dentro da cadeia são substituídos. Adição, na cadeia os átomos são adicionados. E eliminação, na cadeia os átomos são retirados. Beleza? Quando acontece isso, você pode estar dizendo, parece muito simples então, professor, é muito tranquilo, né, entender dessa forma assim. Mas subtende, se pressupõe alguns conhecimentos, tá? Alguns conhecimentos mais técnicos com relação ao conhecimento de química, tranquilo? Então, não se esqueçam desses detalhezinhos que nós temos nesses tipos de reação.
Beleza? Tá, fechado esse tópico de eliminação, agora a gente vai ver aqui reações de oxirredução, tá? Reações de oxirredução. Aí tem reações de oxidação e as reações de redução. Professor, o que é uma reação de oxirredução? Ano passado, galera, devido também ser o ano que eu estava entrando, né, na escola e tal, estava pegando a turma de vocês e estava aparentemente atrasado em termos de conteúdo da turma, né? Eu não cheguei a ver com vocês reações de oxirredução, tá? Eu não cheguei a ver com vocês reações de oxirredução. De oxirredução. Eu não sei se vocês viram no primeiro ano. Vocês viram reações de oxirredução no primeiro ano? Algo parecido? No primeiro ano eu não era professor de vocês, né? E aí? Viram ou não viram? Ah, eu não lembro não. Lembra não, né? Possa ser que tenha e não tenha visto, né? Mas para lembrar, o que são reações de oxirredução? Reações de oxirredução, tá? Reações de oxirredução são aquelas em que ocorrem, tá? A transferência de elétrons, tá? A transferência de elétrons da substância que oxida, que sofre oxidação, tá? Vou colocar aqui, sofre oxidação, que sofre oxidação, tá? Para a substância que sofre redução. Redução, galera, é isso que é uma reação de oxirredução, ou também chamada de reações redox, tá? Reações redox, redução e oxidação, tá? Então, a espécie que sofre oxidação ela é chamada de agente redutor. Por que agente redutor? Porque ela vai fazer com que outra substância reduza. E a que sofre redução ela é chamada de agente oxidante. Por que ela é chamada de agente oxidante? Porque aquela que sofre redução, ela vai oxidar a outra, tá? Ela vai ajudar a outra a sofrer oxidação. É mais ou menos essa a ideia de conceito. Então, tem tudo a ver com transferência de elétrons, ok? Transferência de elétrons. Numa reação de oxirredução, beleza? A gente analisa algo chamado de NOx. Professor, o que é o NOx? O NOx ele é denominado de número de oxidação, tá? Número de oxidação, beleza? É o número de oxidação que cada substância vai ter a sua, tá? Então, basicamente, isso é uma reação de oxirredução. As pilhas, por exemplo, elas são exemplos de reações de oxirredução, tá? Então, você tem a transferência de elétrons. Lembrando que eletricidade, o que é eletricidade? Hein, galera aí que gosta de física. Vamos lá. O que é eletricidade? Eletricidade é um fluxo de prótons? É um fluxo de energia. É um fluxo de elétrons, beleza? É um fluxo de elétrons, tá? Então, eletricidade é um fluxo de elétrons. E como, olha lá, e como a pilha, ela produz eletricidade, as pilhas não produzem eletricidade? Elas produzem eletricidade por meio de reações químicas. Então, olha lá, são reações, a pilha sofre reação de oxirredução. Por quê? Porque são aquelas em que ocorre transferência de elétrons. Então, na pilha vai ter essa transferência de elétrons, tá?
da substância que sofre oxidação para a substância, melhor dizendo, da substância que sofre oxidação para a substância que vai sofrer o quê? Redução. Beleza? Basicamente é isso. Então, onde tem oxidação, tá? É onde ocorreu perda de elétron e é chamado de ânodo. É o ânodo da pilha, beleza? E onde sofreu redução é chamado de cátodo, tá? É chamado de cátodo, onde se ganhou elétron. E esse fluxo de elétrons é a eletricidade em si, beleza? É a eletricidade em si, é assim que funciona, tá? Professor, em compostos orgânicos, acontecem reações de oxirredução? Sim, acontecem reações de oxirredução quando varia o NOx da substância, tá? Quando varia o NOx da substância, nós temos aí a ideia aí de compostos que sofreram reações de oxirredução, tá? Então, por exemplo, vamos lá, tá? Exemplos de reações de oxidação em compostos inorgânicos mesmo, ok? Tá? Em compostos inorgânicos. Então, tem aqui, por exemplo, a formação do gás carbônico. Formação do gás carbônico. Deixa eu colocar aqui. De reações de oxirredução. Então, aqui a gente tem a formação do gás carbônico. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Vamos lá. Formação do gás carbônico. Formação do gás carbônico. E a gente vai ter a reação entre o carbono sólido mais o gás oxigênio produzindo aí, tá? Produzindo aí CO2. Tá? Produzindo CO2. Isso vai depender aqui da quantidade de nitrogênio, na quantidade de carbono da minha molécula. Então vamos lá, galera. No estudo de NOx, tá? Que é número de oxidação, no estudo do NOx, beleza, galera? As substâncias sólidas, tá? Gasosas, substâncias simples, tá? As substâncias simples, elas vão ter sempre o NOx o quê? Igual a zero, tá? Elas sempre vão ter o NOx igual a zero. Então, o carbono aqui ele tem o NOx zero, o oxigênio também vai ter o NOx zero, tá? Então, essas bolinhas que eu coloquei aqui para vocês verem são o NOx da substância, tá? Vou colocar aqui em cima da substância. É o NOx da substância, que é NOx é número de oxidação, tá? Número de oxidação. Substâncias simples, tá? São consideradas aí com NOx igual a zero, tá? NOx igual a zero. Beleza? Na formação do CO2 gasoso, tá? Eu vou ter uma substância agora composta. Tá? Vou ter uma substância composta. O NOx ele varia. O NOx do oxigênio é um NOx fixo. Ih, professor, como assim? O NOx do oxigênio é um NOx fixo. Tá? Tem uma tabelinha de NOx que representa o NOx da substância. O NOx, por exemplo, do oxigênio, sempre é, galera, sempre é -2. Então, onde você vê oxigênio aí, o NOx dele sempre vai ser -2. Olha que falta tá fazendo aí uma boa aula de oxirredução, né? Porque isso aqui a gente já poderia passar diretão, tá? Mas tem que explicar isso aqui para que vocês possam entender oxirredução. Gente, o NOx de um átomo de oxigênio é -2. Mas aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, o NOx aqui, se você for multiplicar 2 por 2, é 4. Tá? Vai estar -4. Então, para que eu tenha um equilíbrio no NOx, eu tenho que igualar isso aqui eu tenho que igualar a zero, tá? Tenho que igualar a zero. Para que dê zero, qual NOx tem que ser o do carbono, tá? É assim que a gente calcula. Para que dê zero, tá? O NOx do carbono tem que ser mais 4 watts, professor. Por que mais 4? Como eu expliquei,
tá? Menos 2 é para o oxigênio. Para o átomo de oxigênio, o NOx é menos 2. Mas quantos átomos de oxigênio vocês têm? Vocês têm 2 átomos de oxigênio. Tá aqui, ó. São 2 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Ok? Para que eu possa ter um valor igual a zero, eu tenho que multiplicar aí, vou multiplicar já, fazer essa relação matemática com mais 4 para que eu obtenha aí um valor de zero. Então, o NOx do carbono aqui é mais 4, tranquilo? Então, o que foi que aconteceu, galera? O que foi que aconteceu? O NOx do oxigênio era zero, tá? Então, vamos lá. NOx do oxigênio era zero, correto? Então, o que acontece com o oxigênio aí? O NOx do oxigênio era zero, foi para menos 2. Aumentou ou diminuiu? Se era zero, foi para menos 2, aumentou ou diminuiu? Hum? Vamos lá, galera. Se o NOx era zero, foi para menos 2, Diminuiu. o NOx diminui. O NOx diminui, tá? Professor, se o NOx diminui, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Se o NOx diminui, galera, essa substância aqui ela é chamada de substância que sofreu redução, tá? Sofreu redução. E se ela sofre redução, tá? Ela ganha elétrons. Ela ganha elétrons. Beleza, galera? Ela ganha elétrons. Tranquilo? É mais ou menos essa, mais ou menos não, essa é a ideia. Se o NOx diminui, sofre redução. E se sofre redução, ela ganha elétrons, tá? Ela ganha elétrons. Beleza? O carbono, por sua vez, vou pegar aqui o carbono, ó. O carbono, por sua vez, tá? Ele teve o NOx aumentado, tá? Então, o NOx no carbono, aumentou, tá? Se o NOx aumentou, o carbono oxidou, ok? E se o carbono oxidou, ok? O que aconteceu aqui? Ele perdeu o quê? Perdeu elétrons, tá? Ele perdeu elétrons, beleza? Perdeu carga negativa, perdeu elétrons, tranquilo? É mais ou menos, não, essa é a ideia, que tem essa manhã de falar mais ou menos, mas essa aí é a ideia. Então, o elemento que numa reação química tem um valor do seu NOx aumentado, tá? Sofre oxidação, tá? Então, aqui o carbono sofreu oxidação e o oxigênio sofreu redução. Então, isso aí é uma reação oxirredução. Uma reação oxirredução é aquela em que eu tenho um composto que oxida e um outro composto que reduz. Beleza? Tranquilo, galera? Tá? É isso que acontece. Tranquilo. Professor, o carbono, ele só vai oxidar? Não. O carbono, ele também pode reduzir, tá? O carbono, ele pode perder elétrons, tá? O carbono, ele pode perder elétrons. Ou melhor dizendo, ganhar elétrons, né? Aqui ele já está perdendo, ele pode ganhar elétrons. Pode dar um outro exemplo para a gente, professor? Posso. Rapidola. E agora que já entenderam mais ou menos como funciona a ideia de NOx e o caminho, vou tentar aqui colocar um exemplo 2. Mais de boinha aqui pra gente. Então vamos lá, galera. A reação aí, tá? Mais uma vez, entre o carbono sólido, né? Mais, parece um delta isso aqui, deixa eu apagar. Pronto. Mais a H2 gasoso, produzindo quem? Produzindo aí o CH4. CH4 gasoso. Aqui, mais uma vez, né? NOx de substância simples sempre vai ser o quê? Sempre vai ser zero. Vou colocar de outra cor agora. Zero. Sempre é zero, tá? Sempre é zero. Tranquilo?
Agora eu vou ter aqui o hidrogênio. Lá, o hidrogênio, o NOx dele é fixo, galera. Tem uma tabelinha lá que diz que o NOx do hidrogênio, tá? Sempre vai ser mais um. É o NOx fixo. Ah, é o NOx fixo, mais um. Sempre vai ser mais um NOx do hidrogênio, tá? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 4. Aqui está dizendo que eu tenho 4 átomos de hidrogênio, ou seja, é mais 4 aqui, tá? Então, se é mais 4, para igualar a zero, o NOx do carbono lá tem que ser quanto? O NOx do carbono tem que ser menos 4. Então, aqui já dá para ter uma noção do que acabou de ocorrer, né? Já dá para ter uma noção do que acabou de ocorrer. No carbono, o NOx diminuiu para menos 4, ou seja, o NOx no carbono diminui. Se o NOx no carbono diminui, ele sofre redução. E se ele sofre redução, significa que ele ganhou elétrons. Ganhou elétrons, tá? Ganhou elétrons. O hidrogênio, por sua vez, tá? Tem um NOx que aumenta em mais um, tá? Um NOx que aumenta em mais um. Então, o NOx aumenta no hidrogênio, tá? Se o NOx aumenta, ele sofre o processo denominado de oxidação, tá? Oxidação. E se ele sofre oxidação, significa que o hidrogênio, ele perde elétrons. Isso tem tudo a ver, galera, com a diferença de eletronegatividade. Lembra que eu falei para vocês quando eu estava explicando carga parcial positiva, carga parcial negativa? Está relacionado justamente a essa ideia, ok? A essa ideia. Como o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai atrair aqueles elétrons de hidrogênio mais para perto da sua eletrosfera, mais para perto da sua densidade eletrônica. Significa que o carbono ele cria cargas parciais negativas, beleza? É como se ele tivesse os elétrons nessa estrutura do CH4, do metano, ela vai estar o quê? Desigual. Ela vai estar mais próxima do átomo de carbono do que propriamente do átomo de hidrogênio, beleza? Do que do átomo de hidrogênio. Então, basicamente é isso. Então, o carbono ele pode tanto oxidar, como ele pode também sofrer aí redução, tá? Ele pode tanto oxidar, como sofrer redução. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta, galera? Já é um conteúdo ainda mais técnico, né, galera? Mais recheado, né? Vamos dizer assim. Tá, diante disso, galera. Diante disso, eu vou falar para vocês somente de oxidação em álcools, tá? O que é uma oxidação em álcool primário, o que é uma oxidação em um álcool secundário e quais são os produtos. É só disso que eu vou falar para vocês, tá? E eu vou falar de redução, tá? Redução em ácidos carboxílicos e cetonas, tá? Só, para não ficar enchendo muito a cabecinha de vocês de informação sobre oxidação e redução, tá? Então, com base nisso, vamos pelo menos ver agora oxidação em álcools, tá? Oxidação em álcools. Vou colocar aqui a página para você poder acompanhar no livro didático se quiser. Então, a gente vai falar agora aqui de oxidação em álcools, beleza? Oxidação de álcools. Beleza? Então você já sabe. Se vai acontecer uma oxidação em um álcool, tá? Se vai ocorrer a oxidação em um álcool, a ideia que vocês têm que ter em mente é o seguinte: se oxida, alguma coisa vai ter que ter o NOx, o quê? Aumentado ou diminuído? Aumentado, né? Alguém vai ter que aumentar o NOx aí. Um composto vai ter que aumentar o NOx. Beleza? Então a gente vai dar uma analisada aqui em quem vai aumentar. Então a oxidação em álcools, ela pode acontecer, tá? Em álcools que são considerados álcools primários, beleza? Ela pode ocorrer em álcools primários, primários.
E quando ela ocorre em álcools que podem ser denominados de álcools primários, nós vamos ter aqui uma oxidação, tá? Uma oxidação, que ela pode ser chamada de oxidação parcial, tá? Professor, o que é uma oxidação parcial? É quando eu tenho um álcool sendo transformado em um aldeído. Em aldeído, beleza? Então, é possível obter aí aldeído, tá? Em uma oxidação parcial de álcool, beleza? Uma informação que eu não coloquei aqui para vocês é que para ocorrer oxidação, tá, em álcools, eu preciso submeter esses camaradinhos aí, tá, a um agente oxidante forte, a um forte agente oxidante. E quem são esses agentes oxidantes? Os mais utilizados, galera. Os mais utilizados são permanganato de potássio, que é um excelente agente oxidante, o KMNO4, tá? O KMNO4, e o dicromato de potássio, tá? O dicromato de potássio também, ele é um agente oxidante muito bom. Então tá aqui, dicromato de potássio, tá? Tudo isso na presença de um ácido, ok? Na presença de ácido. H3 ou mais caracteriza aí a presença de ácidos, beleza? Então, um exemplo aqui de uma oxidação parcial de um álcool, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui o etanol, tá? Vou ter aqui o etanol, o CH3, CH2, ele vai sofrer aí oxidação, tá? A gente representa oxidação por um oxigênio entre colchetes, tá? Oxigênio entre colchetes. Então, na presença de água e na presença de um agente, de um... Coloquei O4 aqui, mas é O7, viu, galera? A presença de dicromato, tá? E mais ácido, beleza? Aí você tem o quê? Você tem a oxidação desse álcool, tá? Ele primeiro gera uma partícula instável. Então, o que é essa partícula instável que é gerada, tá? Por exemplo, aqui ó, vou ter adição de um oxigênio. Então, esse aqui é o intermediário instável na oxidação parcial do álcool, beleza? Tá, depois desse instável, isso aqui é um momento transitório, viu, galera? É uma transição. Então, é como se aqui fosse o complexo ativado. Lembra quando a gente estudou cinética, que a gente falou de complexo ativado? É onde eu vou ter as ligações sendo formadas e as ligações quebradas. Então, o que acontece aqui? A gente tem o H3C, C dupla O, H. E aí eu tenho a produção do etanal, mais a eliminação de água. Mais a eliminação de água. Tranquilo? Então tá aqui. É desse jeito que acontece a oxidação parcial de um álcool, tá? Ainda ele pode sofrer uma oxidação total. Beleza, galera? Ele pode sofrer uma oxidação total. Uma oxidação total. E o que seria uma oxidação total? Eu vou ter um álcool sendo transformado em um ácido carboxílico.
em um ácido carboxílico. É isso que eu terei, tá? Um álcool sendo transformado em um ácido carboxílico. Exemplo. Só para mostrar para vocês aqui porque oxidou. Onde foi que oxidou? Não, não, não. Não vou mostrar não, senão tem muita informação. O que é importante, só que vocês saibam assim, tá? Oxidação parcial, álcool em aldeído. Oxidação total de um álcool primário, álcool em ácido carboxílico, tá? É isso, tá? É isso que eu quero de vocês, é isso que é importante que vocês tenham agora em mente, tá, galera? Então, eu vou pegar aqui o mesmo exemplo lá de cima. Mais 2, né? Deixa eu pegar aqui. Vai ter água no estado líquido. K2, CR2O7, na presença de ácido. Tranquilo, né? Vamos lá. Agora, a gente vai ter a formação aqui do intermediário. Tá? Do intermediário. Onde e aí, por fim, um intermediário totalmente estável, que basicamente deixa de existir, tá? E aí a gente vai ter a produção do nosso ácido carboxílico. C, dupla O, dupla O, OH. C dupla O, OH, mais eliminação aí de água. Tranquilo? Então aqui a gente tem o ácido etanóico. Ácido etanóico sendo produzido aí a partir do etanol por meio de uma reação de oxidação de um álcool primário, beleza? Álcool primário, tranquilo? Não vai dar para a gente ver álcool secundário agora, mas o que produz um álcool secundário? Um álcool secundário vai produzir aí álcools em cetona. Então, não vou deixar para fazer uma próxima aula. Próxima aula a gente continua, faço reviso aqui com vocês e a gente continua, tá? Então, basicamente, galera, essa vai ser a nossa aula, a gente vai ficar por aqui. Falei muito já. Não sei se vocês gostam de ouvir minha voz aí, mas é isso aí, galera.